3h30. Minha lomba tá queimando. Sejam bem-vindos, Cineimaginários, a mais um vídeo. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber a notificação de vídeo novo e, claro, curta o vídeo. Vamos lá. Assassinos da Lua das Flores, novo filme do Martin Scorsese, em parceria mais uma vez aí com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Na década de 20, em Oklahoma, o povo da nação Osage começa a ser assassinado após petróleo ser descoberto sobre suas terras, até que o FBI entra em cena para desvendar o mistério. O filme é baseado num livro homônimo do David Graham, que conta de uma forma narrativa algo que realmente aconteceu na década de 20, não é? O povo Osage foi mandado para essas terras que ninguém dava nada e de repente eles descobriram uma enorme reserva de petróleo que tornou a nação Osage, não é, uma das mais ricas per capita do mundo. Mas também tem muitas controvérsias, não é? Eles não eram confiados com o próprio dinheiro, então cada um dos membros dessa tribo tinha que ter um responsável que praticamente determinaria, não é? Seria o responsável pelas finanças de cada pessoa. É uma história bem interessante, não cheguei a ler o livro no qual ela se baseia, mas tenho lido e ido atrás a respeito da história, do que realmente aconteceu. Esse filme, na verdade, ia ser filmado durante 2020, nós já sabemos o que aconteceu naquele ano, né? E por conta desse ano que o Scorsese teve que ficar parado, mudanças foram feitas na história. Originalmente, o filme ia se focar mais no agente, não é, que ia lá pra Oklahoma para investigar essa série de assassinatos. Mas o Scorsese e o DiCaprio, que também é um produtor aqui do filme, acharam que seria melhor desenvolver o lado do relacionamento da Molly com o seu marido Ernest. E com isso o DiCaprio trocou de personagem. Originalmente ele ia interpretar o agente que vai investigar o caso, e aí ele passou a interpretar o Ernest, que é o marido da Molly, que é membro dessa tribo. E eu vou começar falando sobre a duração, né? O Scorsese falou, poxa, o pessoal passa hoje em dia horas e horas maratonando séries, por que não pode passar 3h30 assistindo um filme? Qual a diferença de quando você tá em casa, você pode pausar e ir no banheiro? Mas enfim, o filme vai ter um lançamento breve nos cinemas, mas ele vai ser lançado pela Apple TV Plus, é uma produção do streaming. Então sim, se você vai assistir em casa, você vai ter esse conforto de poder pausar quando você precisar ir no banheiro. No cinema pode ser um desafio para algumas pessoas. É claro que eu vou começar falando sobre as performances aqui, porque são com certeza o ponto alto do filme, começando aqui com o nosso querido do Leonardo DiCaprio como o Ernest Burkhart, né? Eu acho impressionante a capacidade desse homem de mudar até mesmo a própria fisionomia para interpretar um personagem. Na primeira vez que ele aparece, né, eu passei uns bons minutos olhando pra cara dele e você via uma nítida transformação. Você via que não era coisa de maquiagem, era realmente um trabalho do ator mudando a própria fisionomia para se transformar em outra pessoa. Eu fiquei impressionada com aquilo. E o Ernest, eu acho que ele não é o seu típico protagonista. Eu tenho um pequeno problema com o Ernest, mas é uma coisa que eu vou deixar pra falar mais na frente. Mas ele é um cara que ele é um peão nessa situação toda. Ele tá no meio de toda essa série de assassinatos, não é? Entre o lado das pessoas que está passando por isso, né? A mulher dele, a Molly, é uma parte dessa tribo. E do outro lado, os assassinos, vou deixar por aí. E com certeza a mudança do Scorsese, né, em relação ao plano original, que era acompanhar o caso pela perspectiva do detetive e mudar isso pra perspectiva do marido da Molly. Ele focou muito mais num aspecto de desenvolver o romance entre os dois. Apesar de tudo, eu acredito sim no romance, de que o Ernest realmente ama a sua esposa, mas é um relacionamento assim problemático, é pouco pra descrever. Mas eu acho que o filme fez um bom trabalho em me fazer acreditar que sim, apesar de tudo, esse cara realmente ama a esposa dele. Eu tenho que mencionar a Lily Gladstone, que interpreta a Molly. Olha, com toda certeza, pra mim, ela foi o ponto alto do filme. É uma atriz que eu não conhecia muito bem. E ela conseguiu dividir a cena com Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. E, cara, ela não ficou nem um pouco intimidada. Ela realmente mostrou que vem em cada momento em que ela aparece em tela. E qualquer indicação que essa mulher receber vai ser mais do que merecida. E é claro, temos que falar do senhor Robert De Niro. Eu fico impressionada com um cara desses aos 80 anos e você vê que não falta esforço de jeito nenhum. William Hale, né, o personagem dele, é aquela figura que, quanto mais o filme passava, e eu acho que é uma das coisas que eu digo que são boas dessa história ser tão longa,
é você realmente parar pra conhecer o cara, não é? Você conhecer uma faceta dele e descobrir a outra. E é aquela relação de amor e ódio que eu tive com o personagem, porque o De Niro faz um excelente trabalho em se apresentar, pelo menos, assim, mostrar o personagem dele como: que isso, eu sou essa figura totalmente inocente, eu amo esse povo, meu Deus, eu tô aqui pra eles. Como vocês podem achar alguma coisa de errado comigo? Se tornou aquele cara que eu amei odiar ao longo do filme todo. E com toda certeza é outro exemplo do De Niro dando um show de atuação aqui. Não sei se ele conseguiria também outra indicação aqui na categoria coadjuvante, mas com certeza é uma performance maravilhosa. Mas assim, o que eu tenho que falar sobre... Assim, eu tive 2 problemas com esse filme. Mas eu digo o seguinte, não são problemas que me impedem de indicar esse filme pra alguém. Eu acho que ainda, apesar de todos os problemas que eu tive, é um filmaço. Só prepare o bumbum, porque 3 horas e meia. Mas assim, o meu primeiro problema é porque a duração. Por mais que tenha fluído bem, teve momentos em que eu senti o peso das 3 horas e meia. Havia momentos em que parecia que algumas cenas estavam meio esticadas demais, não é? Mas enfim, é o Scorsese, ele quer trabalhar, ele quer deixar as coisas, a história bem de molho, não é? Fazer o negócio fluir lentamente. Mas eu não vou mentir, teve momentos em que a duração estava me afetando. Mas o meu segundo problema, como eu falei, envolvendo o personagem do DiCaprio. Quanto mais eu parava pra analisar a história por si mesmo, né? A história real, mas eu começava a pensar que esse filme talvez estivesse focado na pessoa errada. Eu acho que esse filme tinha 3 opções aqui de personagens bem melhores pra gente acompanhar. Eu não acho que o DiCaprio faz um trabalho ruim de forma nenhuma. Eu só acho que das pessoas que a gente podia estar acompanhando aqui como personagem central, o Ernest é uma das pessoas menos interessantes dessa história toda. Começando com aquele que era pra ter sido originalmente o nosso protagonista, que é o agente interpretado aqui pelo Jesse Plemons. Como eu falei, ia ser o papel do DiCaprio originalmente. Como o roteiro foi alterado, o DiCaprio ficou interpretando o Ernest e o agente agora ficou com o Jesse Plemons. Com certeza, porque eu gosto muito, aí vem uma coisa pessoal minha, eu gosto muito de histórias policiais, então ver essa história pela perspectiva do policial, não é? E através do policial a gente ir vendo todo o preconceito daquela sociedade com os Osage, não é? Apesar deles serem praticamente os manda-chuvas dessa cidade, as pessoas olham pra eles com desdém, porque é tipo, pô, são índios, cara. Teria sido interessante, mas enfim, eu entendo por que o Scorsese quis mudar. Mas aí vem a minha segunda opção, que é a Molly. Eu acho que era pra ter sido a personagem principal desse filme. E eu não digo assim, porque ela é mulher e porque ela é indie, porque representatividade. Não, eu realmente acho que ela é a personagem mais interessante pra se acompanhar como protagonista numa situação dessa. Não só porque ela é o coração dessa história, mas porque ela tem um potencial dramático maior aqui. Porque ela tá vendo essa tragédia que tá atingindo a cidade, começando a atingir a família dela, ao ponto em que ela se torna paranoica, de ter medo de ir no médico, de ter medo de comer. E apesar do amor que ela sente pelo marido, ter aquela desconfiança de: será que eu posso confiar nele? Sem falar que, como eu disse, a Lily Gladstone tá dando um show de performance aqui, então eu teria adorado ver a Molly como personagem principal. E o terceiro era o próprio William Hale, né? O rei, né? Como ele é chamado aqui, interpretado pelo Robert De Niro. Porque assim, eu fui atrás da história do cara depois de assistir o filme e honestamente é uma história bem fascinante, porque o cara veio de nada, tipo, chegou na cidade com uma pilha de roupa surrada e uma bíblia velha e conseguiu ser o manda-chuva da cidade, assim, com muito esforço. E conquistou a cidade e a confiança do povo Osage. Então teria sido bem intrigante acompanhar a história pela perspectiva dele. De acompanhar a jornada do vilão teria sido bem interessante também. Eu só não acho que o Ernest, como protagonista, tenha sido a escolha mais interessante. Eu entendo por que é ele, né? Porque, enfim, o DiCaprio não só é um dos maiores atores de Hollywood atualmente, mas ele também é o produtor aqui. Eu só acho que a gente tinha 3 opções bem mais interessantes do que o Ernest, mas enfim. Aí é coisa pessoal minha. No geral, se você já é fã do Scorsese, do estilo do cara, eu acho que esse filme com certeza vai ser a sua pedida. Eu acho que se você é um fã ocasional, não é? Se você é tipo, eu já assisti um filme dele aqui e ali, não desgostei. Eu acho que só a duração vai ser um pouco pesada pra você, mas como é um filme que vai ser lançado no Apple TV Plus, eu acho que você vai ter bem mais conforto aí, se tipo, preciso ir no banheiro, pausa. É um filme bem longo, ele aborda muitas coisas, não só a gente compreender aquela sociedade, a gente entender um pouco dos Osage, tem a questão do relacionamento do Ernest com a Molly, tem a questão do preconceito com os Osage, tem bastante coisa, mas o filme tem 3 horas e meia, então ele faz o melhor que ele pode pra abordar tantos elementos
em um único filme. Achei um tanto criativa a forma que o Scorsese lidou com o final, não é? Porque é uma coisa que normalmente a gente só veria aquelas letrinhas na tela pra explicar o que aconteceu depois. Eu acho que ele tentou dar uma abordagem um tanto mais criativa aqui. E com certeza o filme me deixou curiosa pra ir atrás da história real e aprender um pouco mais sobre o que aconteceu na época. Galera, minha nota vai ser 9. Eu acho o filme fortíssimo, apesar dos problemas que eu tive com alguns dos elementos, como eu falei. 3 performances fortíssimas que com certeza são dignas de premiação. Eu vi algumas pessoas falando que essa talvez seja a melhor performance do DiCaprio. Acho uma performance fortíssima, mas pra mim nada bate ele em Lobo de Wall Street. E a Lily Gladstone, com toda certeza, merece muito reconhecimento pelo trabalho dela aqui. Não, sem falar que também tem vários elementos que eu podia citar aqui. Fotografia, trilha sonora, figurino, que eu achei deslumbrante. Mas qualquer filme que me faça querer aprender mais sobre a história depois que eu saio do cinema, com certeza fez muita coisa certa. Então, aí, fica aí a dica. Se você é fã do Scorsese, se você não é fã do Scorsese, se você só quer um filme bom, você prepare a bundinha pra passar bastante tempo sentado. E é isso aí, Cineimaginários. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Assassino da Lua das Flores, se você já teve a oportunidade de conferir. E qual o seu filme favorito do Martin Scorsese ou do Leonardo DiCaprio? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificação de vídeo novo. Curta o vídeo e me acompanhe aqui nas redes sociais para conferir mais críticas, reactions e novidades do mundo do cinema. Tchau, tchau!